Boa tarde, meus irmãos, beleza? Tudo na paz, né? Fazer esse pequeno vídeo aí para passar um pouco da minha opinião, né, sobre o que eu penso sobre essa questão dos gigantes, né, do final dos tempos. Porque há um tempo atrás eu já fiz um vídeo sobre isso. Então a Saente, uma amiga da gente aí, de longa data, né, Saente? Você colocou uns textos bíblicos aqui no canal, bem interessante. Então eu vou te dar a minha opinião sobre isso, né? Sem pesquisar muito, apenas o que eu tenho dentro do meu coração e sobre o pouco que o Pai já me deu, né? Sobre essa questão. É o seguinte, o pessoal, né, fala muito sobre essa questão dos Néfilins, né? Dos gigantes, que no final dos tempos eles voltariam, né, para destruir os ímpios. Então, é bem provável mesmo. Mas eu continuo afirmando o que eu já afirmei em outro vídeo no passado, sobre a questão daqueles Néfilins do passado, né? Que o Pai destruiu todos eles e que seus espíritos, eles ficam aqui, né? Sobre a terra, e como eles são como fumaças, né? Espectros de fumaça, eles têm a capacidade de possuir corpos, né? Corpos humanos. É a questão da possessão, né? Porque essa questão da possessão são esses filhotinhos de anjo caído, né? Porque o Pai destruiu os corpos deles, né? Como você vê no espiritismo, né? Esses demônios, eles atuam no espiritismo, possuindo as pessoas, trazendo mensagens, essas coisas, né? E enganando as pessoas, que é o que eles fazem. E também possuindo o corpo das pessoas para poder desfrutar de uma bebida, de uma comida, da questão sexual também, que é chamado de obsessores, né? Existem vários nomes, né, para dar esses seres. Então, eu continuo com a minha opinião sobre a questão dos gigantes, né? Que no passado o Pai exterminou eles, né? E eu não acredito que esses seres possam estar em buracos de minhoca, em cavernas ou em algum lugar do mundo, ou até mesmo na Antártica, que seja. Eu não acredito. Entendeu? Eu não acredito, porque a palavra do Pai, ela é fiel e verdadeira. Veja que tanto pelo dilúvio o Pai exterminou muitos deles, né? E depois deles teve Moisés, né? Teve Caleb, teve Davi, Josué. Os que sobrou, eles exterminou esses seres. Você vê que uma cidade lá que Moisés invadiu e destruiu, os caras eram tudo gigante. Eles eram de alta estatura, mas como Moisés não estava sozinho, né, estava com o Todo-Poderoso, não tem gigante que fique na frente de uma pessoa que o Todo-Poderoso está com ele, né? Pode ser gigante do tamanho de uma montanha.
o pai derruba, entendeu? O pai mata até o que é imortal, como eu já falei. Quanto mais um gigante de carne e osso. Então, aí depois do dilúvio, né, teve Moisés, teve Caleb, teve Josué, Davi, né, que exterminou os que ficaram no caminho deles. E também tem a questão da maldição que o pai lançou sobre eles, que eles viveriam apenas 500 anos. Entendeu? Então, se não morreu pelo dilúvio, não morreu pela mão dos patriarcas, então morreu pela maldição do pai, porque eles não viveriam mais do que 500 anos. E quando tombasse, se tornaria um espírito imundo a vagar sobre essa terra. Não é isso? Porque é bem claro lá em Enoque, né? O pai amaldiçoou eles. Entendeu? Então, dessas três formas, eles foram erradicados. Pelo menos o corpo físico, né? Porque eles estão por aí, nas religiões, na política. Estão fazendo tudo que eles fazem de melhor, né? Que é o que não presta. Porque esses seres, eles não temem o Criador. Entendeu? Eles não temem o Criador. São bestas, são seres bestiais, entendeu? Eles não têm um pingo de temor ao Eterno. Então, mas essa questão de hoje em dia, né? Como que pode ser isso? Como que eles podem voltar no futuro? Porque lá no livro de Enoque também fala, né? Que no final dos tempos eles retornariam para dar cabo dos ímpios, não é isso? Justamente. Mas como que eles vão voltar se eles não têm mais um corpo físico? Aí é entre a questão que aí eu já, né, volto a afirmar, possuindo corpos. Ou seja, você vê que na época de Noé, ele contemplou com seus olhos esses seres, né? Então hoje não vai ser diferente. Hoje as pessoas vão contemplar também essas aberrações. Mas não será com os corpos de gigante que eles tinham no passado, porque esses a Escritura afirma que o Pai destruiu, né? O Pai tanto destruiu pelo dilúvio, pela mão dos patriarcas, e também pela sua maldição, que eles não passariam de 500 anos. É igual o homem, não passa de 120 anos. Tomba e morre. Maldição do Pai. As pessoas acham que nosso Pai não amaldiçoa ninguém, né? O Pai amaldiçoou toda a humanidade, gente. E também os néflins, né? Os filhos dos anjos caídos, que estão presos em cadeias eternas. Esses não possuem corpos de ninguém, porque eles têm o próprio corpo deles. Mas os filhotinhos deles não, né? Esses têm capacidade para isso. De possuir uma pessoa, né? Um ser vivo. Ou até mesmo animais, eles possuem animais também. A própria Escritura relata isso, né? Que eles entraram lá nos porcos. Ué, filho de Davi, já veio nos atormentar antes da hora? Não, eu não vim atormentar vocês antes da hora. Mas vão embora, né? E eles foram embora, possuíram os porcos, e se precipitaram num abismo, no mar. Então, mas como que esses seres podem voltar hoje em dia, né? Esses espíritos, filhos dos anjos caídos? Através de corpos, né? Veja que o governo tá modificando, né? O templo, o santuário e o templo do Pai, né? O santuário e o templo do Pai, que são as pessoas, né? Já tem uns 2 anos aí que eles vêm fazendo isso.
Então, não sei se você, Saente, já assistiu aquele vídeo lá do Rômulo, que tem uma mulher grávida lá com uma barriga imensa, e parece que dentro dela tem um monstro que está querendo rasgar ela viva ali para sair de dentro dela. Que era justamente isso, né? As mulheres, quando engravidavam desses anjos caídos, elas tombavam ao dar à luz esses monstros. E aquela mulher no vídeo lá parece que está bem perto disso, né? Porque aquilo não é uma criatura do pai. Ele é um monstro. Pode ter certeza que é um monstro. Então, pode ser dessa forma. É apenas uma opinião, entendeu? É apenas uma opinião, um parecer. Não estou aqui afirmando nada, entendeu? Estou reafirmando o que eu já falei e agora estou dando a minha opinião sobre essa questão do retorno dos Nephilim, né? Que pode ser dessa forma, genética, né? Geneticamente modificado pelo homem. Você vê lá que as criaturazinhas que essas mulheres dão à luz, os carinha com poucos dias de vida já tá caminhando, com os olhão arregalado, e daqui um dia já vão nascer falando. Se é que essas bestas podem falar, né? Então pode ser dessa forma, né? Que na época de Noé tinha, né, essas bestas. Noé contemplou com seus olhos os filhotinhos dos anjos caídos. E hoje a gente pode contemplar também com nossos olhos dessa forma, né? As pessoas foram geneticamente modificadas. E essas criaturinhas aí que tá nascendo, com certeza não tem o espírito do pai, né? Porque quando você profana o templo, o corpo, o santuário do Espírito Santo, que é santo, o Espírito do Pai é santo, você profana, então o Espírito do Pai não habita mais ali, né? Então você se torna um santuário de espírito maligno. Você é uma casa agora para todo tipo de espécie de aberração, né? Então é bem provável que esses espíritos eles encarnem aí, ó, né? Esses bebezinhos aí, esses monstrinhos que tá nascendo aí, que isso aí é uns monstros, meus irmãos. E é como eu falei lá no outro vídeo, se essas aberrações retornarem, vai retornar para cair. Porque da mesma forma que Moisés, Caleb, Davi, Josué tombou um bocado deles, a gente vai tombar eles também. Mas só que a palavra fala, né, que eles vão retornar para castigar e punir os ímpios, né, por permissão do Todo-Poderoso. Então depois que eles fizerem essa varredura, essa limpa, né, aí a gente derruba eles também. Porque o machado não é maior do que aquele que o possui, né? Pois essa é a minha opinião, Saente. Se for dessa forma aí, é que nem estou dando aqui o meu parecer, né? Pode ser dessa forma aí, porque os templos do Pai, eles foram profanados, né? Espírito do Eterno anda longe já, não está mais habitando aí. Então se torna uma casinha, uma morada de demônios, né? Então eles vêm, incorpora e habita dentro dessas aberraçõezinhas aí geneticamente já modificada, um corpo perfeito para eles, né? Porque um corpo humano é frágil, um corpo humano mesmo que o Pai, né, criou é frágil, mas esse geneticamente modificado pode ser um pouco mais forte, né, maior, propício para eles habitar, né? E se serve de consolo, o Sainte, um dia eu sonhei com uns caras enormes, e eu estava no topo de um morro, e eles passavam beirando o morro, e a cabeça deles nivelada do morro. Os caras grandes, enormes.
Mas nós matava, né? Nós tombava eles bonitinho. Levanta só para cair. É como eles ameaçam as pessoas do pai, se levantar, levanta para cair. Da mesma forma vão ser esses Néfili também, geneticamente modificado, né? Corpo geneticamente modificado com espírito de Néfili. Perfeito. É tudo que o diabo queria. O paizinho deles lá, né? E é isso aí. Fica na paz. Espero que você tenha entendido o meu parecer sobre essa questão. Mas é como eu falei, aqueles do passado, o pai tombou, né? E os que o pai não tombou no dilúvio, depois os patriarcas tombaram eles. E depois, né, algum que sobrou, que se escondeu, ficou intocado, morreu pela maldição do pai, né? E outra, eu não acredito que esses Néfilis, eles podiam se reproduzir. Porque é como nos animais, né? Você usa espécies diferentes, eles já nascem estéreis. Então não tinha como eles se reproduzir. Então a única forma deles virem ao mundo era dessa forma. Era o cruzamento de um anjo com uma mulher. E depois, hoje, né? Geneticamente modificado. E com certeza essas pessoas devem ter por aí, né? A genética desses seres, né? E essas pessoas que acham que isso daí não é nada com nada, podem hoje estar sendo cobaias e gerando os corpos desses seres, né? Vai fazer o quê? As pessoas não dão ouvido, fica na paz.